Boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos. Eu sou Dilson Ferreira, juntamente com o Fábio Mortara e o Lívio Giosa, também coordenadores, conduziremos essa reunião de hoje. O Lívio será o mediador e o Fábio fará o encerramento. Quero agradecer a participação de todos, de todas, que estão nos assistindo nesta noite. Em especial, uma saudação aos palestrantes, Fábio Feldman e Emerson Capaz. Serão muito bem-vindos, estão sendo muito esperados nessa nossa reunião de hoje. Muito obrigado por estarem aqui conosco. Muito obrigado por compartilharem a vasta experiência em que têm com relação ao meio ambiente, à sustentabilidade e a grande contribuição que fizeram nesta área de sustentabilidade ao longo desses muitos anos de atividade profissional de vocês. Vocês aportaram essa contribuição em diferentes e importantes aspectos. Na área educacional, por exemplo, ambos, no legislativo, pela atividade que tiveram na Câmara dos Deputados por muitos anos, ambos também, na área empresarial, nos aspectos políticos, de uma forma geral, foram grandes contribuições para o Brasil estar hoje nesse estágio de desenvolvimento com relação à contribuição de vocês no que diz respeito ao meio ambiente e à sustentabilidade. Obrigado por terem aceitado este nosso convite e estarem conosco hoje à noite. O conteúdo deste evento certamente trará importantes informações para todos nós sobre as perspectivas, sobre o futuro do nosso meio ambiente. Inserimos no título de hoje a perspectiva da democracia, nos aspectos democráticos, da sustentabilidade, nesse momento de tanta falta de certeza a respeito das notícias e das notícias todas distorcidas, né? Esperamos que a reunião de hoje vá trazer uma luz para todos esses aspectos e contamos com a opinião de vocês para nos esclarecer a respeito do que está acontecendo. Naturalmente, a preocupação que há hoje com relação à democracia e o que está acontecendo na Amazônia é de brutal importância, né? E temos certeza que a visão de vocês do que estará acontecendo no futuro, dependendo do que vai se desenvolver democraticamente na política, é de grande importância. Quero aproveitar para agradecer a participação do Instituto Cordial, nos ajuda tecnicamente na reunião, da FECAP, parceira do projeto, dos projetos de liderança empresarial cidadã e da Confederação Nacional dos Serviços. O PNBE, em seu ideário, busca sempre um desenvolvimento socialmente justo, que o Brasil se torne socialmente melhor, ambientalmente sustentável, eticamente respeitável, economicamente forte e politicamente democrático. Senhores, esse é o nosso ideário, isso é o que o PNBE discute, apresenta, traz informações e procura atingir ao longo desses anos. Quero agradecer a todos que estão aqui conosco hoje. Vamos iniciar os nossos trabalhos. Eu passo a palavra ao Lívio Giosa. Muito obrigado. Muito bem, quero cumprimentar aqui a todos os coordenadores e coordenadoras do PNBE, nossa mesa aqui, nossa sala composta por queridos mestres, a todos que estão nos acompanhando, e dizer que esse é um momento especial para o PNBE, porque ele avança numa pauta absolutamente importante, né? E que a presença dos dois nossos convidados vai engrandecer demais, né,
essa plataforma de geração de conhecimento que nós temos aguerridamente tentado sustentar aqui no nosso projeto de fortalecer o conhecimento empresarial sobre sua postura em relação a questões políticas e tudo que envolve decisões estruturantes para o país. Há que se salientar que, ao longo desses últimos meses, o PNBE trouxe à pauta esse tema, numa forma um pouco mais abrangente, sobre as visões de sustentabilidade e ESG. Nós pudemos participar muito dessa discussão e desse debate. Construímos mais ainda nosso movimento através da participação proeminente do PNBE no contexto do Direitos Já, participando e fundamentando teses e conceitos nesse movimento que o país inteiro abraçou. Tivemos um congresso muito importante, o Congresso Brasileiro Democracia e Direito, em parceria com a PUC e com o nosso coordenador Fernando Marques, aqui muito presente nesse processo, onde essa temática ficou muito bem percebida e que agora se contextualiza com a presença dos nossos dois painelistas, que, sem dúvida alguma, vão dar o tom importante para essa temática que nós indicamos como meio ambiente e democracia. Nós temos a honra de receber o Emerson Capaz, o Fábio Feldman, que são amigos da casa, queridos nossos todos, e eu tenho certeza que vocês vão produzir aqui um cenário de geração de conhecimento muito importante, abastecer aqui as nossas bases de informação muito importantes para esse tema, que eu não tenho dúvidas será um eixo central das próximas discussões no Brasil. E, olhando um pouquinho mais à frente da percepção, não só do meio ambiente, mas como tema sustentabilidade, todos aqui reconhecem que ele é um tema central mundial. Está na pauta dos principais líderes empresariais, líderes políticos, está na agenda das empresas multinacionais, internacionais, na agenda das empresas brasileiras, e virou questão de honra na sistematização dos seus processos e na forma com que a organização se encaixa em relação aos seus stakeholders. Então, isto é absolutamente proeminente e nos levou a construir esse tema e trazer duas personalidades para aqui fazer esse debate. Então, eu quero honra para mim apresentar tanto o Emerson quanto o Fábio, queridos amigos pessoais e do PNBE, para que a gente possa, a partir da palavra de vocês, também fazer um debate extremamente superior aqui para todos que estão nos acompanhando. Então, eu vou começar com você, Emerson, querido amigo. Emerson foi um dos fundadores e presidentes da ABRINC e da Fundação ABRINC, criada para defender os direitos da criança e do adolescente, e um dos fundadores do PNBE, que é o Pensamento Nacional das Bases Empresariais, e também foi coordenador geral da nossa entidade. Foi secretário de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico de São Paulo, de 94 a 98, e deputado federal em 98 a 2002, onde foi o criador e relator da nova lei das sociedades anônimas e da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Foi presidente executivo do Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial, o Ético, de 2003 a 2007, e diretor executivo do IDV, Instituto para o Desenvolvimento do Varejo, de 2007 a 2009. Presidiu o Conselho de Administração da Manaus Ambiental durante 2 anos, foi diretor da GD Solar, empresa líder na implantação de usinas solares em todo o país. Atualmente, o Emerson é sócio e proprietário da ALEC Consultoria Empresarial. Querido Fábio Feldman, amigo de longa data também,
Cursou Administração de Empresas na Faculdade Getúlio Vargas e Direito na Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Foi eleito deputado federal por 3 mandatos consecutivos entre 1986 e 1998. Como deputado constituinte, foi responsável pela elaboração do capítulo da Constituição de 88, destinado ao meio ambiente. Foi militante e sua carreira sempre esteve atrelada a questões ambientais. Atuou como consultor jurídico da Associação Paulista de Proteção à Natureza e participou da fundação de entidades não governamentais, como a União dos Defensores da Terra, a OICOS, e a Fundação SOS Mata Atlântica, da qual foi o primeiro presidente. Participa de inúmeras organizações da sociedade civil e dirige seu escritório de consultoria ambiental. Pela Contexto, é autor do livro Brasil, o futuro que queremos. Sua atuação pela preservação do meio ambiente lhe rendeu reconhecimento internacional, tendo recebido uma série de prêmios internacionais, como o Trust International Award for Conservation Achievement e, em 1989, o Prêmio Global 500 das Organizações das Nações Unidas. Em relação ao reconhecimento nacional, foi premiado com o Prêmio Sarney de Ecologia em 1990 e, em 2002, recebeu o Prêmio PNBE de Cidadania. Apresentados os nossos 2 palestrantes, quero dizer a vocês que cada um terá 15 minutos de fala. Na sequência, nós abriremos para a plateia que está nos acompanhando. Eu passarei a cada um de vocês as perguntas e, nesse tempo, eu vou conduzindo o tempo final para que a gente possa fazer o encerramento, tomando aqui a atenção de vocês. Quando tiver faltando 2 minutinhos das falas dos 15, eu faço um sinal aqui para que vocês possam cumprir o horário pré-determinado. Ok? Então, eu vou tomar a liberdade de começar com o Emerson Capaz. Por favor, Emerson, o tema central nosso é meio ambiente e democracia. Fique à vontade para discorrer e estaremos acompanhando aqui sua fala. Obrigado ao Emerson e ao Fábio. Oi, boa noite. Muito obrigado. Um prazer enorme estar com vocês aqui, rever todos os amigos de longa data do PNBE, em especial o Feldman, querido amigo de PSDB, de governo, amigo de boas caminhadas juntas, e, se Deus quiser, teremos outras tantas pela frente para trilhar. Eu fico muito feliz, sempre meio emocionado de falar no PNBE, porque foi a origem de todos os nossos grandes pactos empresariais, dilemas, negociações, viagens com o Jair Meneghelli para Israel para discutir o pacto de Israel e tantas outras, se eu começar a lembrar aqui, não vou poder falar. Então, a ideia aqui, e agradeço muito o Lívio a apresentação que fez, eu tenho feito realmente, e eu vou aprender mais com o Fábio, óbvio, essa pauta ambiental, econômica e social, e tenho construído esse espaço ambiental, econômico e social, começando primeiro, agora que eu entrei mais recentemente na área de energia solar. Eu estava na GD Solar desde 2015 e percebi que, no fundo, desde a Política Nacional de Resíduos, que eu vou até comentar aqui antes do Fábio assumir a paternidade, foi ele o primeiro a falar em Política Nacional de Resíduos no Congresso. Eu peguei esse embalo dele lá e tinham 200 projetos de lei. A gente transformou numa comissão especial que o Aécio Neves criou. Essa comissão especial me colocou como relator. Foi aí que a gente conseguiu construir a Política Nacional de Resíduos. E de lá para frente, a minha ideia de começar a aprofundar a área ambiental veio em cima da área da energia solar, que não para de crescer no Brasil, felizmente, né? Ela vem de um potencial de crescimento de 60%, 70%, 80% ao ano, né? E já gera hoje 16 gigawatts, 2 gigawatts a mais do que a própria Itaipu Nacional. Em quase 5 anos de desenvolvimento, o potencial dela ultrapassou a maior usina e não vai ter outra usina grande para se construir no Brasil. Então, a saída do nosso país, lá na frente, será, primeiro, essa questão das energias sustentáveis, e eu acho com um enfoque muito maior em solar do que em eólica, porque eólica você tem nas pontas do Brasil, a solar é em todo o território. O Brasil tem um diferencial de ter linhas de transmissão, tem um diferencial de ter terras abundantes, agora tem uma lei, a lei que foi criada 14.300 em fevereiro, permite que o governo
não consiga mais, através da ANEEL, interferir no setor. Então, o setor hoje tem investimentos para poder fazer. Esses investimentos são abundantes hoje. Você tem, só na GD Solar hoje, são 240 megawatts de plantas solares no Brasil inteiro, 16 estados diferentes, vários pontos e clientes grandes sendo atendidos, Banco Itaú, Oi, TIM, Vivo, Claro, Magazine Luiza, Santander, Grupo Ipiranga, que vai, inclusive, colocar nos seus postos de gasolina, além de energia solar, ele vai colocar um carregador elétrico para carros alimentado por energia solar. Então, o potencial que o Brasil tem é enorme, enorme. Nós seremos, a não ser que a gente consiga atrapalhar o máximo possível, a maior potência verde do planeta nos próximos 10 anos. O Brasil tem em crédito de carbono, o Fábio entende 10 mil vezes mais do que isso, o crédito de carbono é um potencial gigantesco a ser explorado ainda, e a gente está começando a engatilhar. Infelizmente, um projeto de lei que estava sendo negociado pelo deputado Marcelo Ramos, ele criou um projeto de lei para isso, a relatoria que pegou as embaldes atrapalhou esse projeto, o governo fez um decreto incompleto, e a gente provavelmente vai ter que corrigir isso ao longo dos próximos meses ou no próximo ano, se Deus quiser, com uma nova Câmara de Deputados, onde eu pretendo estar e debater e liderar esse processo de implantação. E eu tenho dito, e fiz um seminário sobre isso no mês de abril, que uma das grandes mudanças que está por trás dessa questão é a revisão de um novo modelo de contrato social em todos os países pós-pandemia. A Minouche Shafik, que é uma vice-presidente do Banco Mundial mais nova da história do Banco Mundial, hoje ela preside a London Economics School, ela escreveu um livro chamado Cuidar Uns dos Outros, que é extraordinário para aqueles que quiserem ler. Esse livro diz exatamente essa questão. Todos os países deverão rediscutir o seu pacto, o seu contrato social, e isso deverá sair através de um pacto entre a sociedade, Estado e organizações da sociedade civil. Então, esse é o grande caminho. E ela fala lá o seguinte, atrás desse novo modelo de contrato social, o grande ambiente que vai ser discutido nesse novo contrato será o ambiente onde você terá uma rediscussão do papel do meio ambiente na sociedade. O pano de fundo desse novo contrato social é a questão ambiental. E aí você vai rediscutir relações de trabalho, você vai rediscutir a questão do papel da mulher na sociedade, você vai rediscutir a aposentadoria das pessoas em empregos flexíveis, você vai rediscutir um montão de coisas, escola, educação, tecnologia, nesse novo contrato social, só que ele tem que ter um pressuposto. O meio ambiente vem antes. O meio ambiente é a grande questão. Como é que você rediscute essa questão ambiental? Ela fala uma frase importantíssima nesse livro dela. Nós temos que nos preocupar com uma coisa chamada herança ambiental. Qual é a herança ambiental que nós vamos deixar para as próximas gerações, nossos filhos e nossos netos? E herança ambiental é uma coisa diferente, porque todo mundo pensa em herança financeira, né? A gente pensa sempre em deixar alguma coisa para filhos e netos que é herança financeira. Qual é a herança ambiental que nós estamos deixando para eles? Nós sabemos, nós temos condição de saber se nossos filhos e netos, tendo dinheiro, vão poder estar vivendo em um planeta que eventualmente sofra mais inundações, não tem um ar respirável, secas extremas. Eu não sei se vocês viram, saiu uma imagem há uma semana, 10 dias atrás, que me impressionou, búfalos que foram mortos, acho que nos Estados Unidos, 1.500 búfalos deitados, mortos por 45 graus, que atingiu a temperatura numa cidade nos Estados Unidos. Mortos, deitados, pretos no chão, assim, uma coisa assustadora, 1.500. Morreram de quê? Excesso de temperatura. Então, isso será a nossa tônica. É isso que vai acontecer com a gente, com os nossos filhos, talvez não conosco, que nós ainda temos não tantos anos de vida, né? Espero viver até os 100, mas meus filhos e netos provavelmente vão sofrer muito mais do que nós, e a gente tem que pensar exatamente qual é a herança que nós estamos deixando ambiental para eles. Isso tem que estar rediscutido em como é o modelo de desenvolvimento, o que é economia circular, como gerar crédito de carbono, como é que a gente transforma a economia brasileira numa economia que será exemplo para o mundo e não o patinho feio que queima florestas na Amazônia. Como é que a gente faz isso? Qual é o potencial que nós temos? É um novo modelo de desenvolvimento. São raros os candidatos, e agora eu vi recentemente o Lula introduzindo essa questão,
né? Mas são raros os candidatos a presidente que estão com essa pauta, né? A não ser o Luiz Henrique Dávila, que fala muito sobre isso, mas o Lula fez um encontro recentemente que chamou, inclusive, lá o criador do Green New Deal, né? Introduziu o Green New Deal no seu programa de governo, que é uma pauta de desenvolvimento baseada na economia verde, mas esse é o nosso caminho, é esse que nós temos que trilhar, é isso que nós temos que desenvolver. E eu pretendo, como candidato, abrindo para vocês aqui, como pré-candidato, obviamente, transformar a minha pauta, a minha candidatura, o meu trabalho no Congresso num trabalho que vai ter como prioridade a questão ambiental. Convenci o Fábio, depois de duras discussões que nós tivemos, não foi tão difícil, não, é brincadeira, a me ajudar nesse trabalho, me ser o meu mentor, né, nesse caminho bárbaro que ele tem aí trilhado na vida toda dele. Por sorte, ele não é candidato, então eu tenho uma chance muito maior. Então, eu acho que aí a gente tem que discutir essa questão e começar a colocar os agentes da sociedade civil com a gente. Nós temos que construir, o PNB tem uma capacidade de transformação muito grande, mas eu acredito numa coisa, e aí vou finalizar para dar mais tempo para a gente debater, que hoje a eleição é feita muito mais do que em campanhas que a gente vai aí na rua, atrás. Eu e o Fábio fomos eleitos fazendo campanha de rua, a gente viaja de interior, ia conversar. Hoje as pessoas se comunicam através do celular, né? É o WhatsApp, é mídias sociais, é um trabalho de multiplicação individual de cada um. Cada um de vocês aqui nessa reunião tem 200 a 300 nomes, né, que podem ser potencialmente grandes transformadores de pessoas em bons políticos, através dessa multiplicação dos pães que dá para fazer através do nosso WhatsApp e da nossa capacidade de informar as pessoas. Na véspera da eleição, todo mundo vai ficar desesperado procurando um nome para deputado federal, porque não vai ter. São aqueles que todo mundo chega na hora, pega algum conselho de alguém lá na boca de urna, fala, me dá um número aí, pelo amor de Deus, que eu não sei em quem votar para federal. Vamos fazer um trabalho antecipado, vamos multiplicar. Eu pretendo fazer isso, né? Eu vou montar um sisteminha em que vou, nos últimos 10 dias, porque a decisão é realmente tomada no final, eu vou realmente multiplicar isso com amigos, com pessoas, com grupos formadores de opinião que acreditam na possibilidade de voto, de formadores de opinião mesmo, que eu acho que é onde eu tenho uma grande chance de crescer. E mais do que isso, eu estou apostando muito nessa questão das pessoas estarem com o saco cheio, me desculpem o termo, de políticos que não fazem nada quando chegam lá. Eu tenho uma coisa em mim e quero finalizar com isso, aprendi com o Mário Covas, o Fábio viu o que é isso, eu aprendi fazendo política com ele que tem uma coisa que chama espírito público. Se você não tem espírito público, não sabe o que é espírito público, não vá para a política. Política é espaço para pessoas que têm espírito público e sabem que vão se dedicar lá a servir aqueles que votaram em você. Você não vai lá com um mandato seu. Seu mandato é público, é das pessoas. Né? Você tem que prestar contas às pessoas que te votaram, elegeram, colocaram você lá. Você precisa dar satisfação a elas e fazer aquilo que você se propôs a fazer. E para isso precisa ter espírito público, missionário até, senão você não vai ser o que as pessoas estão esperando de um bom político hoje. É o que eu pretendo no meu caminho, vamos ver se dá certo. E, de novo, levar o nome do PNB de volta para o Congresso Nacional. Obrigado, gente. Bacana, Emerson. Você falou no tempo certo, ainda sobrou um tempinho, vamos repassar isso para o Fábio, mas eu queria fazer alguns comentários, se me permite. Primeiro que, realmente, o que mais a gente percebe é a evolução do reconhecimento que os impactos das mudanças climáticas estão realmente desafiando essa lógica já do capitalismo para a ida clara para a economia de baixo carbono e, com isso, uma emancipação do conhecimento da consciência a respeito ambiental, né? Então, isso é uma percepção que está presente nas discussões, e isso nos dá a possibilidade da gente tentar debater claramente o que você colocou sobre a herança ambiental, né, que nós vamos deixar. Esse é um ponto para que a gente possa salientar na sequência. E segundo, até dizer que essa linha do tempo que você colocou, né, nós três aqui parece que estamos engajados sobre o mesmo patamar, né? Eu fui deputado estadual quando o Covas foi o governador, você o secretário de Ciência e Tecnologia e o Fábio o secretário do Meio Ambiente, né? No mesmo período, nós
estávamos juntos debatendo as boas causas, né, da política, e com muita ética, e com isso esses velhos e bons tempos parece que agora precisam ser reerguidos, porque não há mais como conviver com tanto problema, com tanta falta do espírito público que você bem colocou aqui, né? Então, com isso, a gente passa a bola para o Fábio. Fabinho, só lembrando, 15 minutos para que você possa falar sobre o nosso tema central, que é meio ambiente e democracia. Vamos lá, Fábio. Bom, pessoal, obrigado pela oportunidade de estar mais uma vez com vocês. Como foi falado aí pelo Lívio e pelo Emerson, nós temos aí uma relação muito antiga, né? Quer dizer, de convivência, de debate, de discussão e dessa ideia de que tem alguns princípios que são importantes, como o Estado de Direito, democracia. Eu queria, inclusive, dizer que, não sei se o Mário Ernesto está ouvindo, mas vocês não sabem que ele foi candidato a vereador lá no século passado e o tema de campanha dele foi poluição do ar. Não sei se vocês sabiam disso. O Mário foi um pioneiro nesse tema e pouca gente sabe disso. E estava até comentando com o Dilson que a gente se encontrou também no século passado e o tema que ele propôs para mim é bituca de cigarro, que continua sendo um grande problema ambiental. Quer dizer, o Lívio deve lembrar das discussões de política estadual de resíduos sólidos, enfim. Eu primeiro vou contextualizar, dizer que nós somos a primeira geração que está sofrendo claramente as mudanças do clima, o aquecimento global. Quer dizer, há 20 anos atrás, quer dizer, havia muita incerteza sobre o fenômeno do aquecimento global, particularmente se a humanidade tinha ou não responsabilidade por essa mudança do clima. Hoje, do ponto de vista de ciência, há muito pouca dúvida sobre isso, mas o que se coloca é que a nossa geração é a geração que tem a responsabilidade, em termos de janela de oportunidade temporal, de inverter a curva de emissões de gás de efeito estufa. Quer dizer, o que a comunidade científica diz e está representado no chamado Acordo de Paris é que nós temos 2030 e 2050 como datas de inversão de emissão de gás de efeito estufa. E no caso do Brasil, como o Emerson colocou, quer dizer, nós estamos numa situação extremamente desconfortável. Por que nós estamos nessa situação tão desconfortável? Porque o Brasil, há muitos anos, não é só nesse governo, mas o Brasil tem sido um dos grandes emissores de gás de efeito estufa na atmosfera, fundamentalmente pelo desmatamento da Amazônia. Quer dizer, eu até, Lívio e Fábio, peço para abrir um parênteses, quer dizer, a questão do meio ambiente no Brasil não se traduz pela questão da Amazônia, mas a questão da Amazônia talvez hoje seja o grande símbolo de como nós, brasileiros, estamos tratando do meio ambiente. E o Brasil tem sido, durante todos esses anos, quer dizer, um dos principais países emissores de gás de efeito estufa em função do desmatamento da Amazônia. E eu estou colocando isso nessa perspectiva que eu estou colocando da preocupação mundial, porque estamos muito desconfortáveis nessa posição e com uma diferença do que ocorreu em 1992, ou mesmo em 72, na Conferência de Estocolmo, que hoje a questão ambiental não é, como Emerson colocou, uma questão dos ambientalistas. Quer dizer, hoje a questão ambiental está na agenda da sociedade, seja na agenda do setor empresarial, que inclusive tem assumido compromissos, e mais recentemente o setor financeiro, colocando claramente que está condicionando seus investimentos a critérios de sustentabilidade, e aqui, em relação ao Brasil, o desmatamento da Amazônia propriamente dito, né? E também como esse tema, de certa maneira, está na mídia, ou seja, o tema está na sociedade. Eu hoje
encontrei com Emerson à tarde, nós estamos conversando, quer dizer, que o grande desafio é transformar a consciência de hoje, quer dizer, não dá para comparar a questão ambiental hoje, na sua percepção da sociedade, há 20 anos atrás. Hoje os nossos temas estão colocados para a sociedade, mas como transformar essa consciência em estratégias concretas, em políticas públicas e ações. Quer dizer, esse é o grande desafio. E aí eu quero dizer para vocês que eu acho que a grande figura que está colocando esse tema é aquela menina Greta Thunberg, porque o que ela tem colocado é absolutamente adequado. Olha, quer dizer, está se fazendo muito pouco para se enfrentar o tema da mudança do clima. E o tema da mudança do clima, ele tem que estar associado a outros temas. Voltando ao Brasil, quer dizer, eu gostaria de mencionar a morte do Dom e a morte do Bruno. Quer dizer, por quê? Porque eles, na minha opinião, revelam um retrato 3x4 de qual tem sido a visão e a política deste governo em relação aos nossos temas. É verdade que, se nós olharmos para trás, quem acompanha a questão ambiental, nós sempre tivemos muita dificuldade de colocar na agenda dos governos a temática ambiental. E aí eu diria para vocês que não apenas no Brasil, mas no mundo, porque a temática ambiental ela exige claramente que você tenha uma visão de médio e longo prazo. E aí tem até uma situação meio paradoxal, que nem sempre a colocação dos nossos temas ou a colocação para a sociedade de decisões de médio e longo prazo são compatíveis com decisões que são tomadas fundamentalmente em função do ciclo eleitoral. Ciclo eleitoral é 4, 8, 12 anos, presidencialismo, parlamentarismo. Mas este governo, particularmente, é o primeiro governo, se nós compararmos com os outros, que tem uma política clara contra o meio ambiente. Quer dizer, contra o meio ambiente se manifestando em diversas oportunidades. Primeiro, o esvaziamento dos órgãos ambientais a nível federal. Número 1. Quer dizer, hoje vocês podem ver, quer dizer, no plano plurianual, na lei orçamentária, quer dizer, há muito pouco recurso para o meio ambiente. Segundo, o esvaziamento político dos órgãos ambientais, a ponto de que o Bruno, que foi assassinado, é um servidor de carreira da FUNAI, se afastou porque não encontrou condições, na minha opinião, de trabalhar lá. Então, quer dizer, o que se coloca, na minha opinião, no mundo, mas particularmente no Brasil, é que a defesa da democracia está claramente associada à defesa do meio ambiente ou das temáticas ambientais. Quer dizer, sem democracia não há espaço de participação na tomada de decisão, sem democracia não há garantia, como ocorreu com o Bruno e com o Dom, da integridade física das pessoas e dos militantes da área de meio ambiente. E aqui eu queria, inclusive, fazer um comentário que envolve muito a discussão da Amazônia nos últimos anos. Quer dizer, durante várias oportunidades, na preparação da Conferência do Rio, 90, 91, 92, quer dizer, havia uma ideia de que a preocupação ambiental seria uma espécie de uma estratégia para questionar a soberania brasileira na Amazônia. E que a sociedade civil, as ONGs particularmente, seriam a ponta de lança sobre esse processo de internacionalização da Amazônia. E o tema, então, sempre foi o da soberania. Olha, vocês estão contribuindo para questionar a soberania brasileira na Amazônia. Mas quando a gente vê o que aconteceu nesse episódio recente, o que fica claro é que o Brasil, o Estado brasileiro, perdeu absolutamente o exercício da sua soberania naquele território. E por que perdeu? Porque hoje, em relação à Amazônia, claramente o crime organizado tem um papel absolutamente relevante. É o crime organizado na Amazônia que promove grilagem de terra, desmatamento, apropriação de recursos naturais, no caso aqui específico da morte do Bruno e do Dom, a pesca predatória.
Ou seja, o Brasil está vivendo hoje um momento em que a soberania do Estado brasileiro está sendo colocada em risco basicamente pelo crime organizado. Ou seja, o desafio que nós temos é esse. E o desafio, na minha opinião, no Brasil, eu tenho falado em várias oportunidades, ele está muito mais num questionamento de visão de mundo do século XXI, século XX e século XIX, do que naquela polarização que existia de esquerda e direita na década de 70 e 80. Quer dizer, a morte dos dois é século XIX, talvez século XX. Colocar o tema da mudança do clima e do aquecimento global, na minha opinião, é século XXI na veia. E, portanto, o que está se colocando nesses nossos temas, claramente a necessidade de reforçar, legitimar uma visão de século XXI e criar as condições para que o Brasil seja líder, protagonista e beneficiário dessa visão do século XXI. Quer dizer, eu acho que é isso que está se colocando com muita clareza. E óbvio que quando a gente coloca a visão do século XXI, a questão da democracia fica muito clara. Quer dizer, a democracia é um dos elementos essenciais, na minha opinião, dessa visão de século XXI. Quer dizer, ela se coloca, inclusive, como uma alternativa, inclusive, em que a sociedade pode claramente participar e quer participar. E do ponto de vista do que o Emerson colocou, eu, como eu disse para vocês, eu disse no livro, falou, eu fui deputado por 3 mandatos, e a minha primeira campanha, em 1986, foi uma campanha muito singular, porque, na verdade, quer dizer, eu era um candidato que não tinha nenhum vínculo forte com os partidos políticos, eu fui o primeiro deputado a ter uma plataforma ambiental, quer dizer, era um desconhecido e fui eleito. E por que eu fui eleito? Porque no período de discussão da Constituinte, ou seja, na campanha eleitoral de 86, era muito importante, na minha opinião, o debate. E o Lívio, que já foi candidato que nem eu, sabe que, quer dizer, candidaturas de opinião são importantes e elas se fazem em campanha eleitoral em debate. Quer dizer, eu participei, não é isso, Lívio? Eu participei em 11 meses de 140 debates. E o que nós estamos assistindo hoje no Brasil, primeiro, é um esvaziamento das candidaturas de opinião. Quer dizer, o Brasil hoje praticamente não viabiliza candidatos que têm uma agenda temática que coloca para a sociedade. Quer dizer, as eleições, particularmente nessa eleição, elas serão decididas pelos partidos políticos, que são muito pouco democráticos, com um comando muito centralizado, até mesmo porque os partidos abocanharam recursos extraordinários do fundo partidário e são as lideranças dos partidos que escolhem os candidatos ou escolhem aqueles candidatos que eles pretendem viabilizar. Fora esse esquema do partido político e da escolha dos dirigentes partidários de que candidatos eles vão prestigiar, nós temos os chamados candidatos da máquina administrativa, quer dizer, que são aqueles candidatos que têm vínculos com determinados partidos políticos ou governos e que os seus líderes, governador, ou no caso do Brasil, presidentes, escolhem e acabam alocando, na verdade, entre aspas, distritos. Por isso que eu acho importante nessa eleição desse ano, claramente a gente ter a possibilidade de eleger candidatos que tenham esse perfil de opinião, ou seja, que são candidatos que estão sendo eleitos com uma agenda colocada, sufragada nas urnas, e o nosso tema ele se torna relevante porque os temas ambientais, defesa do consumidor, todos esses temas são temas que no direito nós chamamos de interesses difusos. Quer dizer, eles interessam a todos, mas eles estão difusos. E, ao contrário dos temas ou dos interesses corporativos que mobilizam no Brasil, quer dizer, candidatos e redutos eleitorais, os nossos temas enfrentam dificuldades muito claras. Então, quer dizer, eu estou colocando isso
para dizer que essa eleição, talvez, eu já participei desde 86, direto ou indiretamente, eu participei de várias eleições. Eu acho que essa eleição ela é particularmente importante porque nós temos, primeiro, que colocar os nossos temas que estão sendo debatidos aqui. Democracia é um deles. Quer dizer, nós temos que eleger candidatos majoritários, nesse caso, a presidente ou candidatos aos governos do Estado, que tenham um compromisso claro com a democracia. Quer dizer, isso para mim é um primeiro requisito. Quer dizer, e aqui eu faço uma menção, inclusive, ao caso do Bolsonaro, porque o Bolsonaro, desde 2018, na campanha, ele nunca escondeu o que ele era. Ele defendeu o Ustra e a tortura no voto dele para Dilma, ele fez manifestações do tipo o exército brasileiro foi mal, ao contrário do americano, que eles conseguiram extinguir os índios e nós não fizemos o mesmo, quer dizer, mas não ficou tão evidente. Nessa eleição, quer dizer, eu acho que os nossos temas estão colocados, quer dizer, democracia é um deles, e a questão ambiental e da sustentabilidade também, porque, quer dizer, eu fico imaginando um pesadelo do Bolsonaro reeleito, como se significasse que todas as políticas de desmonte, de aumento do desmatamento, aqui é uma observação. Quer dizer, o que eu estou falando aqui não é crença, quer dizer, eu não estou discutindo se houve ou não desmatamento, quer dizer, você não briga com números, você tem aumento do desmatamento, você tem um tema que a gente estava conversando antes, que é muito relevante, comparando 2022 com 64, quer dizer, a população brasileira hoje tem muito mais acesso a armas e munição do que tinha alguns anos atrás, isso é um tema muito preocupante, não é isso? A questão, inclusive, do crime organizado, inclusive, eu me referi ao crime organizado ali no crime organizado na Amazônia, mas eu acho que vocês devem saber que a supressão de Mata Atlântica aqui em São Paulo, na região metropolitana, ela é promovida claramente pelo PCC. Quer dizer, é o PCC que está organizando a supressão da vegetação da Mata Atlântica na região metropolitana e na cidade de São Paulo. Então, acho que estão colocadas as escolhas e acho que nós temos que fazer um esforço grande. E aí o PNBE, mantendo a sua tradição, desculpa aqui, eu tenho um gato, ambientalista tem gato, não é isso? Enfim, mas não é obediente. Mas, enfim, eu acho que as escolhas estão colocadas. E, particularmente, em relação ao Emerson, quer dizer, que eu brinco com ele, Emerson, se eu não me tratar melhor, eu vou ser candidato. Isso é impossível, que eu não estou mais filiado a partido político, mas ele fica, nível muito nervoso. E me deixa mais alegre deixá-lo nervoso do que qualquer outra coisa. Mas eu acho que fazer escolhas claras de alguém que tem trajetória, alguém que tem compromisso, e, nesse caso especial, que tem um compromisso claro com a democracia e com o meio ambiente. Quer dizer, ou seja, eu acho que candidatos que tenham um compromisso com uma visão de século XXI e que não remetam a visões do século XX, século XIX. Obrigado pela oportunidade. Muito legal. Obrigado, Fabião. Super bacana a sua apresentação, sua leitura de todo o contexto. Acho que a gente está realmente vivenciando um momento crítico no país. O tema democracia e meio ambiente é mais do que necessário ser debatido, né? Ideologicamente, posto nos programas de governos e nas pautas dos candidatos ao legislativo. E como numa outra reunião que eu tive com o Emerson, e que fica muito clara a necessidade que hoje, aparentemente, o debate no Brasil é só para o cargo executivo, né? Quando quem pensa e avalia o que é a política nesse país sabe o quanto o Congresso Nacional precisa ser fortalecido e, com isso, ter gente competente que possa pautar temas de interesse nacional e não de interesses pessoais ou setoriais, né? Muito bacana, Fábio, a sua intervenção, a do Emerson também. Agora a gente vai para algumas perguntas e peço para que todos que estão nos acompanhando que mexam aí as suas
diante do que foi apresentado, aí façam essas perguntas e Já tem comecem duas aí. a Já tem intervir, duas. né? Mas eu vou começar com a primeira pergunta do Fábio para o Emerson. Emerson, quais as chances de haver uma bancada efetivamente comprometida e com bons resultados com relação ao meio ambiente no Congresso e que tende a ser dominada novamente, né, o Congresso, pelo Centrão nessa nova legislatura? Como é que você está olhando esse contexto de uma forma macro? Eu tenho, você sabe, o Lívio e Fábio, eu tenho minhas dúvidas de que o novo Congresso vai ser dominado pelo Centrão. O que eu acho que vai acontecer, por exemplo, no caso do PSD, né, o partido que eu estou filiado hoje, a ideia é fazer aproximadamente entre 60 e 70 deputados. O PT deve fazer uma boa leva de deputados. Se você pegar centro-esquerda e a esquerda, você deve ter uma soma de aproximadamente aí 180 a 200 deputados, considerando todos os partidos, considerando a força que o Lula está tendo agora. Acabei de ver o Datafolha hoje, quem não teve a chance de ver, o Lula está 19 pontos à frente do Bolsonaro no Datafolha de hoje. 19 pontos, ele vence no primeiro turno. E aí essa questão muda significativamente a capacidade de alavancagem do Centrão, apesar de ter todo o orçamento secreto disponível para jogar, e eles vêm com mala e cuia nessa eleição. É uma eleição absolutamente injusta para quem não está no Congresso, está disputando uma vaga, muito injusta. Quem vem com emendas do orçamento, que eu tenho dito sempre isso, Fábio e eu já falamos isso na TV Cultura, é um absurdo você ter uma coisa chamada orçamento secreto. Isso é um assinte, é um tapa na cara de todos nós. Como pode ser orçamento secreto? De onde tira? Como é que funciona um orçamento secreto? Como é que o cara manda dinheiro para um trator que você não sabe que prefeito, como recebeu, como vai gastar, quem vai construir uma determinada estrada ou asfaltar uma rua? Isso é um escândalo. É o que tem sido dito aqui. O governo se pauta por dizer que não é um governo que não tem corrupção, o governo do Bolsonaro, porque não pegaram escândalo nenhum, tirando agora o último da prisão do MEC, do ministro, mas tem corrupção maior do que o orçamento secreto, onde você compra o parlamento. Você está comprando o parlamento com orçamento secreto. 16 bilhões de emendas do relator, a tal RP9. Isso era para a sociedade sair às ruas, se rebelar. E aí você vê, infelizmente, a gente está uma coisa meio amorfa. A capacidade de indignação das pessoas está diminuída. Eu acho que a pandemia diminuiu um pouco isso, mas isso vai se manifestar, eu tenho quase certeza, na hora do voto. Então, a gente está vendo a distância aumentar do Lula para o Bolsonaro. A força centrífuga dessa disputa dos dois é muito grande hoje, difícil. Por exemplo, seria ótimo se uma terceira via conseguisse crescer, mas não consegue. Então, a disputa será entre os dois e, na minha opinião, com eleição no primeiro turno. Então, a bancada de deputados ela não será dominada pelo Centrão. E eu acho que nós temos condição, a gente tem que multiplicar fortemente isso, as candidaturas boas que existem, tem bons candidatos hoje, né? Tem menos candidatos formadores de opinião, mas tem boas candidaturas que vão puxar um número de votos interessantes aí para constituir um centro democrático, que não é o Centrão. Eu acho que o que vai dominar o próximo Congresso será um centro democrático. Muito bom, Emerson. E é importante identificar o quanto esse hall de pessoas que estão aqui, que são formadores de opinião, que dialogam com vários eixos da sociedade, deve entender isso e proclamar isso, exponencializar essa fala, para que a gente possa ter um novo legislativo que realmente represente essa nova pauta importante em torno de tudo que a gente está vivenciando. O Fábio Mortara, obrigado aí pela pergunta. Agora, eu queria fazer propriamente uma pergunta a você, Fábio Feldman. Do ponto de vista da questão do crédito de carbono, né, que é uma pauta inovadora e que vai também fortalecer totalmente a visão ambiental e, com isso, de uma forma macro, também o debate sobre a democracia, como é que você vê hoje a posição do país em relação até esse decreto e a sua aplicação, né, no dia a dia agora dessa temática?
Bom, Lívio, primeiro dizer que, quer dizer, o mercado do crédito de carbono ele tende a crescer, tende a ser muito relevante, porque para o cumprimento do Acordo de Paris, quer dizer, o crédito de carbono é necessário. Só um parênteses, quer dizer, o Acordo de Paris reforça a ideia de que nós não podemos permitir o aumento da temperatura média do planeta em alguma coisa acima de 2 graus ou 1 grau Celsius. Quer dizer, para isso, nós temos que reduzir, como eu falei, dramaticamente a emissão de gás de efeito estufa na atmosfera. Como essa meta de redução não é possível ser feita por países e empresas, quer dizer, surgiu a ideia do mercado de carbono, que foi iniciada no protocolo de Kyoto de 97, entrado em vigência em 2005, de você criar, quer dizer, um mercado que ajude os países, as empresas a cumprirem os seus compromissos. Então, quer dizer, o Brasil tem muita oportunidade no mercado de crédito de carbono, quer dizer, poucos países têm essa oportunidade, porém, quer dizer, para que isso ocorra, nós temos que ter um marco regulatório robusto, em que a transparência seja colocada, quer dizer, transparência em termos de como você gera esse crédito, que metodologias, possibilidade de verificação. E estava tramitando na Câmara dos Deputados um projeto de um amigo do Emerson, chamado Marcelo Ramos, que é vice-presidente da Câmara, que estava querendo criar um marco regulatório por lei. E nós defendemos, inclusive, o marco regulatório por lei, Lívio, porque o decreto pode ser modificado a qualquer tempo, ou seja, o decreto cria uma insegurança jurídica, quer dizer, eu estou, na verdade, eu estou seguindo o decreto e, por algum motivo, o presidente muda o decreto que está dentro das suas atribuições de editar decretos. Então, eu acho que o importante seria ter um marco regulatório por lei, número 1. Então, quer dizer, porque isso dá segurança jurídica para quem está gerando esse crédito de carbono e também essa segurança jurídica ela é importante para ter melhor acesso ao mercado internacional. Quer dizer, esse tema ficou travado desde o Acordo de Paris de 2015 até a reunião de Glasgow ano passado. Se conseguiu regulamentar o artigo 6º, ainda falta muita coisa para regulamentar, mas eu acho que o Brasil tem que estar sintonizado com essa regulação internacional e, portanto, quer dizer, defendo a alternativa de lei versus decreto. Em relação ao decreto, propriamente dito, eu acho que ele criou mais dúvidas do que certezas. Quer dizer, ele tem muitos pontos que, eu diria, no mínimo, que há nebulosidade de interpretação. Isso não é bom se o Brasil quer ter destaque na geração de crédito de carbono. E acho que, volto a dizer, quer dizer, o Brasil pode ser um dos grandes beneficiários do crédito de carbono. E também pode ser um dos grandes beneficiários, Lívio, porque, ao contrário de outros países que também podem gerar crédito de carbono, o Brasil tem algumas vantagens competitivas. Eu estou encerrando. O Brasil tem uma sociedade civil atuante que participa do processo tanto de formulação de políticas públicas quanto em relação a próprios projetos que geram crédito de carbono. Como o Brasil tem uma comunidade científica reconhecida internacionalmente. Então, essas são vantagens competitivas, na minha opinião, que o Brasil não pode abrir mão. Então, espero que a gente possa, aí nos próximos meses, aprovar um marco regulatório através de uma lei que dê segurança jurídica, indique os critérios, garanta a transparência e participação da sociedade nesse processo como um todo. Legal. Muito bom, Fabio. Vamos para a próxima pergunta. Não sei se você reparou que o Paulo Feldman está aí.
Ah, não vi. Se o Paulo não tiver meu primo irmão que me convidou para essa reunião, vai haver um problema de Há um família enxame de gravíssimo. Feldman. Um problema Eu tenho uma boa gravíssimo. pergunta. Não, aliás, só uma coisa. Quando você mencionou a turma que estava no governo Mário Covas, eu também estava, tá? Exato. É, bem lembrado. Ó, tem uma de boa aqui, muito bacana. Então, tem uma pergunta do Paulo Feldman para vocês dois, Fábio e Emerson. O que vocês acham da onda do ESG? É uma moda ou as empresas realmente podem ter um papel na questão ambiental? Não seria uma forma de tirar a responsabilidade do Estado? Eu vou começar pelo Emerson, para depois passar a bola para o Fábio. Vamos lá, Emerson. Eu acho que não, viu, Paulo? Eu acho que é bom. A questão do ESG é assim, eu acho que é uma tese interessante que as empresas estão absorvendo. Como o Fábio comentou, os fundos de investimento começaram a pautar isso porque passaram a dar recursos para empresas que fossem ESG. E ESG é muito bom porque é uma governança ambiental e social. É o que eu venho falando também, é a tese que a gente vem defendendo, de você ter um novo modelo de contrato social que tem a questão ambiental como influência, como força. Eu, inclusive, diria para você que eu estou tentando ir mais além disso. Me ocorreu outro dia, eu vou tentar andar com essa tese na campanha, de que, além das empresas ESG, nós poderíamos, viu, Paulo, desenvolver uma tese de que o cidadão pode ser ESG. Vocês lembram lá atrás, o PNBE, um dos primeiros movimentos do PNBE, que depois de anos se transformou na responsabilidade social empresarial, foi o PNBE lançar o empresário cidadão. Primeiro movimento empresarial que falou em responsabilidade social empresarial foi o PNBE falando no empresário cidadão. As pessoas vinham para nós e falavam: que isso, empresário cidadão? Que empresário cidadão? É um empresário que olha além da empresa, ele olha a responsabilidade que a empresa tem dentro da sociedade. Eu vou lançar uma coisa que eu não sei se vai funcionar, falei até com o Fábio hoje isso, que é o cidadão ESG, que é um cidadão que tem governança social e ambiental na sua vida pessoal. Ué, mas como é que eu posso ter governança? Ué, tem governança na sua casa, tem governança na sua escola, tem governança no seu condomínio onde você mora. Você gosta de ser síndico, você respeita, você vai em reunião de síndico, você vai em reunião de escola. E o ambiental é óbvio para todos nós, lixo, resíduos, consumo consciente, que o Acatu e o Hélio Mata defendem. Tudo isso está no nível pessoal de cidadão. E a questão social é diversidade, respeito aos diferentes, respeito de opinião, capacidade de entendimento das coisas. Você é radical nas suas posições ou escuta a posição do outro? Então, eu acho que o cidadão pode ser ESG. E um cidadão ESG constrói uma sociedade ESG mais fácil do que uma empresa ESG. Porque, no fundo, o que eu, o Fábio e todos que defendem essa tese aí estão querendo dizer é assim: a nossa sociedade, nosso futuro depende de uma sociedade ESG. E ela depende de cidadãos que possam dizer: eu respeito e eu sou, na minha vida, eu tento ser, né, óbvio, um cidadão ESG. Então, eu acho, Paulo, que isso vai ser uma coisa forte, ela vai pegar. Tem colocação aqui feita, até antes de uma outra colocação de uma pergunta aqui, perguntando os jovens, porque os jovens compram essa tese. Essa tese para a juventude, ela é muito forte. A juventude está mais à frente do que nós, eles realmente emplacam isso e conseguem captar isso mais fortemente do que nós, que já vemos com vícios lá de trás. Então, eu acho que isso pode contaminar, sim, para o bem. Muito bom, Fabinho. Para você, o que você entende sobre essa questão do ESG? Eu acho que ele é bem-vindo à medida em que é um reconhecimento de que o setor empresarial não pode ficar fora dessas discussões. Particularmente, eu enfatizo mais uma vez a questão da mudança do clima, quer dizer, que é o grande desafio. Então, acho que é bem-vindo. Porém, eu acho que nós temos que criar mecanismos de cobrança do que é ESG e compreender bem o que isso representa. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente fala de ESG, Paulinho, muitas vezes você fala a empresa tal diz que vai ser net zero em 2040, o país vai ser net zero em 2030,
Eu acho que a questão do ESG significa o seguinte: nós temos que compreender claramente o que isso representa, inclusive para as empresas, e mais do que para as empresas, eu acho que compreender que, a depender do setor que a empresa está inserida, nós teremos que ter réguas específicas. Quer dizer, caso contrário, eu acho que nós vamos caminhar claramente para maquiagem verde, o greenwashing. A diferença é que uma empresa que for pega em flagrante delito praticando greenwashing vai perder mais do que ganhando com isso. Mas nós temos que estimular o ESG, mas também, em alguns temas, eu defendo regulação. Quer dizer, eu estou trabalhando muito no tema de... Aliás, o Emerson também, o tema do lixo. E eu acho que a Política Nacional de Resíduos Sólidos ela é importante, mas acho que ela foi um pouco fragilizada pela resistência do segmento empresarial em assumir claramente responsabilidade pós-consumo. O que eu quero dizer com isso? Eu estive em Manaus há 10 dias atrás e fiquei horrorizado em Manaus porque os igarapés cobertos de lixo, Edilson. Eu fiquei muito impressionado, achei que isso já não, que a gente já estava numa outra fase. E daí eu pergunto, tudo bem, responsabilidade de quem? Do poder público? Certamente sim. Mas quando eu vejo uma lata de Coca-Cola, um PET de uma determinada empresa, eu acho que ela tem responsabilidade de fazer a coleta que não se resolve apenas pela logística reversa. Então, sou a favor de ESG, acho que nós temos que aprimorar o ESG, mas eu defendo que haja marcos regulatórios em relação a temas que são cruciais, como, por exemplo, responsabilidade pós-consumo. Acho que o ESG não vai dar conta, por exemplo, dessa questão, e particularmente no lixo, a questão dos plásticos. A questão de plásticos e plásticos nos oceanos alcançou tal magnitude e relevância que a ONU está negociando uma convenção internacional. E aí sim eu acho que temos que trabalhar claramente num tratado internacional que complemente eventualmente legislações nacionais para resolver um problema que hoje é global, que é o do lixo nos oceanos, por exemplo. Se vocês me permitem, obrigado, Fábio e Emerson, só para dar um testemunho, hoje esse, para mim, é o tema central das minhas atividades, que é a questão do ESG. Não só ministrando aulas na USP, FGV, em várias escolas, a gente colocou o ESG como ESG na prática. Meu podcast é o mais ouvido hoje sobre esse tema. Entrou numa pauta vertiginosa de atuação das organizações em todos os níveis, pequena, média e grande empresa. Cresceu demais a percepção desse tema e eu acredito que ele é transformador. Ele gera metodologia, gera reconhecimento, gera comprometimento, e aí vai para os guardiões sustentáveis, viu, Emerson? Porque o colaborador sustentável é o seu cidadão sustentável, que é uma das coisas que mais a gente ensina os caras a fazerem, né? Não adianta a empresa ser sustentável se o colaborador não é. A empresa são as pessoas, né? Portanto, eu acredito demais nisso. Eu sou um testemunho ocular do que está acontecendo, o que era pauta o ano passado, o que é esse ano. Eu nunca vi, é vertiginoso a ascensão do tema, as empresas abraçaram essa causa e, como eu disse, em todos os níveis, as micro, pequenas, médias, porque a hora que você faz uma due diligence, o sistema de compliance abastece essa temática, os financiamentos, as linhas de financiamento estão bombando nas organizações, o que tem de fundo verde e de linhas próprias para tecnologias inovadoras sustentáveis e boas práticas sustentáveis, e as empresas estão se utilizando disso, né? Então, vale a pena a gente se debruçar, é um fenômeno mundial e vale a pena a gente ir pensando no potencial que essas boas práticas relevam na sociedade como um todo. E aí, de novo, uma pergunta para vocês dois, Fábio e Emerson.
do Mário Ernesto. A nova geração é muito mais ligada aos aspectos ambientais do que as gerações anteriores. Vocês, Fábio e Emerson, veem formas de motivar esse público para a formação de uma bancada ambientalista? De novo, começo com o Emerson, depois o Fábio entra em cena. Eu estou apostando tudo nessa tese, e realmente na tese de que o jovem encampa isso. O jovem é aquele que você consegue trazer para esse debate e até contaminar favoravelmente dentro de casa, né? Provavelmente muitos jovens vão influenciar os pais na hora da votação e vão dizer para ele: pô, mas está votando em quem para deputado federal? Ó, tem fulano de tal, tem ciclano, esse cara aqui e tal. Então, eu acho que os jovens vão ditar um pouco o rumo dessa questão ESG. E é bom ouvir o que o Lívio está dizendo, porque a gente pensa muito nas empresas, mas pensa em empresas maiores que têm a pauta ESG, mas isso é verdade, está acontecendo nas pequenas e médias. É muito, muito legal isso. Eu tenho vontade de, inclusive, fazer esse debate dentro do sindicalismo, do patronal, aí, com pequenas e médias empresas, pegando a Federação das Indústrias, por exemplo, cortando ela horizontalmente, né? E pegar toda a estrutura de pequenas e médias empresas de uma federação, por exemplo, e discutir com eles esse tema. Eu acho que isso vai contaminar o debate lá na frente. Eu aposto muito nisso, viu, Mário Ernesto? Muito bom. E ter causa gera fãs, né? A hora que você tem uma causa num debate como esse, você está gerando fã, e o fã abraça, né? Isso é bacana. Fabinho, o que você pensa sobre isso? Eu acho que a gente tem que fazer um grande esforço e muito empenho para isso. Até porque, quer dizer, paradoxalmente, quer dizer, a representação política nos parlamentos, no que tange às nossas causas, diminuiu nos últimos 30 anos. Quer dizer, é muito paradoxal, né? Quer dizer, a sociedade adota, como o Lívio falou, ESG. A sociedade defende a Mata Atlântica e defende a Amazônia. Quando você vê a nossa representação nos parlamentos, eu falo nos parlamentos, você tem o Congresso, Câmara e Senado, e tem as assembleias legislativas e também as câmaras municipais. Então, eu acho que, Mário, tem que fazer um grande esforço para aumentar a participação e a representação nos parlamentos. Quer dizer, se isso é fácil, eu não sei responder, mas nós temos que ter esse compromisso. Quer dizer, porque... E como o Mário comenta aqui, Fábio, tanto no Legislativo Federal quanto no Legislativo Estadual, né? Porque Sem nós temos dúvida. também, vocês que foram secretários estaduais sabem muito bem disso, eu na Assembleia, quando a gente criou a O lei das estadual é APAs, das mais áreas de difícil. proteção ambiental, E no estadual é mais importante e mais difícil. é verdade. Muito bom. Nós temos 2 perguntas e temos que respondê-las em 5 minutos, para a gente ficar mais ou menos flexível no nosso tempo aqui que foi dado para esse debate. Então, eu passo a primeira pergunta do Dilson, que vai também para os 2 debatedores. As entidades ambientalistas internacionais, na opinião de vocês, terão algum sucesso em influenciar o atual governo brasileiro? Emerson. Eu acho que estão influenciando, mas o sucesso é muito baixo. É o contrário, na verdade, a gente tem um exemplo lá fora de patinho feio, né? Nós somos o patinho feio na área ambiental, infelizmente. Agora, eles estão tentando interferir, o Fábio pode responder talvez melhor do que eu isso. Eles têm tentado interferir, têm tentado se posicionar, mas a receptividade aqui para esse tipo de influência é muito baixa. Era pior quando você tinha o Ricardo Salles como ministro. Esse ministro é um pouquinho melhor, ou menos ruim, né, vamos dizer assim, mas o governo como um todo, ele já é visto de uma forma muito... Essa morte dos dois, Nossa, o indigenista e o Bruno lá no Amazonas, foi uma pá de cal na representatividade nossa, na receptividade dos movimentos internacionais para a questão ambiental. Acho que o Fábio pode dar um toque melhor nisso. O Emerson, eu vou discordar de você legitimamente. Eu acho que a sociedade civil fora do Brasil tem feito um trabalho extraordinário de cobrança do governo brasileiro nas instâncias internacionais. E o melhor exemplo de como a sociedade civil na esfera internacional está indo bem foi Glasgow, que tradicionalmente eu peidi muito, fui desde Kyoto, que eu participei das negociações da Rio 92, quer dizer, o governo brasileiro
tinha uma posição muito aberta, as ONGs tinham diálogo. Nessas duas últimas COPs, em Madrid e em Glasgow, o governo brasileiro foi hostil, inclusive, à participação. Mas é isso que ele está perguntando, se elas têm capacidade de influenciar o governo brasileiro. Não, eu entendi que é influenciar é o governo brasileiro agora. O atual governo, Então, desculpa, eu que me enganei. Então, quer dizer, eu estava, quer dizer, então acho que a sociedade civil tem trabalho bárbaro, sim. Tem uma resistência muito grande, e a sociedade civil no plano interno também. Quer dizer, eu fui na discussão do Supremo Tribunal, naquelas ações judiciais, quer dizer, e a conversa que eu tive com os ministros é o seguinte: monitorar a Amazônia, nós estamos monitorando. No caso da Covid também, quer dizer, os grandes jornais se reuniram. Tem um ponto em que é o Estado que pode fazer, que é a repressão policial à delinquência. Isso é só o Estado. Então, quer dizer, eu acho que o caminho que a sociedade civil escolheu é o único caminho que nós temos no Brasil hoje, que é o Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, tem a lei, tem a Constituição. Esse governo não está cumprindo, então, quer dizer, a nossa última cartada é fazer com que o Supremo Tribunal Federal, quer dizer, determine ao governo que cumpra o que a Constituição diz e o que a legislação infraconstitucional diz. Não há diálogo entre esse governo e a sociedade civil, até porque esse governo, ele equivocadamente, ele tem colocado a atuação da sociedade civil como sendo de esquerda, ou até falando que é ação comunista. E no tema de meio ambiente, eu comento sempre, quem criou a avaliação ambiental foi o Nixon nos Estados Unidos. Então, é alguém imaginar que o Nixon era comunista ou de esquerda. E a primeira chefe de Estado a compreender aquecimento global foi a Thatcher, porque ela era química de formação. Então, quer dizer, esse governo acabou com qualquer diálogo com a sociedade civil, utiliza uma estratégia de polarização em que todas as demandas ambientais, indigenistas, direitos humanos são vistas como, quer dizer, numa perspectiva de esquerda e comunista, que é falsa, que é mentirosa, e, portanto, quer dizer, não há diálogo. É na linha do que o Salles falou, vamos deixar passar a boiada. Espero que a gente tenha capacidade de acabar com essa conversa de passar boiada, mas, no concreto, é o que este governo está fazendo, está deixando passar boiada por cima de tudo e de todos. Muito bom. Vamos, então, para... Obrigado, Emerson e Fábio, por suas respostas. Para a última pergunta. A pergunta é do Fábio Mortara, também para os dois. Os cerca de 1.500 lixões ainda existentes não são um enorme desafio para a Política Nacional de Resíduos Sólidos, de fato, mudar a cara ambiental do Brasil? São um enorme desafio, tanto é que foi mudada, era uma data anterior, né? O fim dos lixões estava na Política Nacional de Resíduos há quantos anos atrás? Acho que estava em 2020. Não antes. Não. Era antes, então. A lei era de 2010 e dava 2 anos, esse prazo foi prorrogado por medida provisória várias vezes. 2014, depois para 2020, agora para 2024. Como o Fábio tinha falado, é uma chaga. Isso é uma chaga, é um problema que a gente tem e os municípios menores não conseguem enfrentar, não têm vontade política para isso, é uma dificuldade enorme e difícil lidar com essa questão dos lixões. Bom, quer dizer, para mim, lixão é Brasil século XIX. Quer dizer, e realmente não é admissível, na verdade, em 2022, você ter lixão. Quer dizer, inclusive, eu fui para Manaus, como eu disse para vocês, e fui visitar alguns lixões lá. Fiquei chocado que chegava o caminhão de lixo, ele derrubava o lixo, havia uma disputa entre a gente que mora no lixão com os urubus. Isso aqui eu posso mandar um vídeo para provar. Então, acho que não tem cabimento, quer dizer, lixão, se há falta de recurso, há como viabilizar.
mas para mim lixão é falta de vergonha na cara. Quer dizer, não tem por que o Brasil, em 2022, ter tantos lixões como tem, tolerados pela administração pública, de certa maneira também pelo Ministério Público, porque eu acho que essa prorrogação do prazo do lixão, se não tiver um basta, vai continuar. E, enfim, quer dizer, temos que acabar com o lixão e temos que caminhar claramente na direção de implantar modelos de economia circular aqui no Brasil e em sintonia com o século XXI. Muito bom. Muito bom, Emerson. Muito bom, Fábio Feldman. Na condição de moderador, agradeço demais a participação de vocês, né? A resposta a todas as perguntas aqui formuladas. A Ana Pérez vai me passar, eventualmente, novas perguntas, e daí eu tomo a liberdade de passar a vocês por e-mail para uma resposta, se vocês acharem necessária. Agradeço muito, cumprimento vocês pela disposição e, mais do que isso, pelo contexto das respostas, né, e do posicionamento brilhante de cada um de vocês sobre o tema democracia e meio ambiente. Passo agora a palavra para o Fábio Mortara. Por favor, Fábio. Obrigado, Lívio. É um prazer enorme fazer o encerramento de um debate, como disse o Lívio na abertura, e o Gilson, enfim, que vai trazer ideias, que vai trazer luzes, que vai, enfim, resgatar a essência do PNBE, que é essa coisa de pensar o Brasil, pensar um Brasil democrático, tão ameaçado agora, pensar um Brasil mais justo, economicamente mais forte, enfim, menos desigual e, principalmente, ambientalmente mais sustentável. Então, muito obrigado, Emerson, muito obrigado, Fábio, Lívio, pela moderação, e a todos que estiveram aqui conosco. Acho que a gente cresceu hoje e acho que a gente vai ter, com esse evento de hoje, em todas as nossas redes, mais conteúdo, mais relevância e sucesso para o Emerson na caminhada dele, que não é fácil. Um abraço. Fábio, se me permitem, não podemos deixar de dar os parabéns pela excelência do conteúdo da nossa reunião, pela excelência na postura de cada um dos palestrantes, qualidade das perguntas feitas, o nosso PNBE, que o Fábio mostrou numa sequência de ações que tem nos permitido crescer, deu um enorme pulo nesta noite. Então, muito obrigado por estarem conosco. Vocês estão na casa de vocês, pela origem que tem, e as portas estão aqui abertas sempre. Obrigado, Edilson, Emerson. se você obrigado, me permite até deixá-los fazer suas considerações finais, cada um deles poder fazer uso da palavra nas considerações finais, né? Um abraço a todos, super obrigado, de coração agradecido aqui a todos, Luiz, Fábio, Paulo, Mário Ernesto, a Miriam, o Humber, Dorival, Ana Rita, Fátima, o Fernando Marques, o Lívio. Vocês realmente, agradeço o empenho, todo o debate que vocês têm feito, levado o nome do PNBE adiante aí, é o nosso grande bastião aí da cidadania. O PNBE tem sido, de fato, ao longo desses últimos anos, um formador de líderes. Eu brincava dizendo que o primeiro grupo de coordenação nacional lá atrás, se a gente for lembrar, de lá saíram várias entidades de classe que hoje estão até hoje ainda aí, né? A Catu, Etos, Ético, Sinduscom, muitos representaram a gente em vários segmentos, formaram lideranças, né? Então, eu acho que isso é um histórico para nós interessante, né? É uma coisa bacana ver que você tem uma entidade que, no fundo, forma líderes, né? Forma cidadãos conscientes, um impacto sempre grande na sociedade. E a gente, às vezes, ao longo dos anos, como é muito tempo, se perde e acha que né, foi e tal. Não, eu acho que tem um papel extraordinário. Parabéns e muito obrigado por estar com vocês de novo. Amém. Lívio, obrigado pela oportunidade e dizer que estamos juntos. Muito bom. Muito bem. Boa noite.